Mas o que acontece, né? Eles estão impondo um imposto para produtos que não estão rastreando o carbono ou que não conseguiram compensar o carbono que estão entrando na Europa. E aí o produto brasileiro, assim, que eu me lembro de ser um dos mais relevantes nessa história é o aço, né? O minério e a siderurgia. Então a gente está pagando por não ter um rastreamento dos nossos impactos ambientais, porque a Europa já está se antecipando a isso. Então a gente fica a gente meio que é obrigado a seguir uma agenda que nós poderíamos estar liderando. Afinal, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Claro. porque a gente está aqui para falar de planos do Brasil, né? Planos que o Brasil pode seguir para que a gente não só evite novos desastres, mas que a gente também seja pioneiro. E Claro. o Brasil é uma potência nessa área, né? Meio ambiente, a gente devia ser líder. O que a gente pode falar sobre isso? Muita coisa. Eu acho que assim, é um universo de coisas que a gente pode falar sobre isso. Vamos lá primeiro falar desse seu exemplo. Tá? Uhum. A Europa não só tem uma legislação cada vez mais restrita, cada vez mais profícua em termos de regulação de carbono, como isso se aplica à regulação ambiental como um todo. A nossa carne, por exemplo, ela vai sofrer a necessidade de rastreamento muito maior. Isso para agora já, mas vai aumentar. Ou seja, as pressões de mercado, sobretudo do mercado europeu por enquanto, em termos de rastreamento, neutralização da sua pegada de carbono, entre outros tipos de pegada ambiental, faz, obviamente, com que o mercado brasileiro se movimente para atender. Isso é um fato, tá? É assim com os nossos produtos rurais, é assim com o que a gente consegue exportar de produto e commodity, ok? Uhum. Quando isso for aplicado para o mercado chinês, por exemplo, que hoje é o maior poluidor do mundo e que é o maior comprador do Brasil, obviamente as coisas vão melhorar mais, tá? E esse é um ponto. Como o Brasil precisa estar preparado para atender as demandas de exportação. Esse é um ponto número 1. É. Beleza? Uhum. Sim. Ponto número 2 é o principal, que é como o Brasil tem condições não só de liderar o debate, mas de liderar o que a gente chama de economia verde. Tá? E eu vou dar um exemplo. O Nordeste brasileiro está passando por uma grande revolução no setor elétrico, no setor de produção de energia, justamente para atender uma demanda que vai ser, sobretudo, europeia, de cumprimento de metas de energia renovável. Ok? Uhum. Disclaimer importante, tá? Tanto energia eólica, sobretudo energia solar, elas estão provocando impactos que precisam ser considerados no Brasil, tanto sociais quanto ambientais, ok? Mas o Brasil, em média, ele vai ser um dos principais países do mundo na transição energética dos outros países, ok? Então, isso é um ponto para a gente começar. Porém, o mercado ligado de compensação e neutralização de gases de efeito estufa, o Brasil precisa liderar. O mercado ligado ao beneficiamento de produtos e recursos silvestres nativos brasileiros, o Brasil precisa liderar. Então, quando a gente fala de economia verde, a gente está falando de crédito de carbono, de planos de neutralização de carbono, que que inclui crédito, mas tem outras questões. A gente tem que falar, por exemplo, do beneficiamento dos nossos recursos nativos, e eu posso dar o exemplo do açaí, Lucas. Uhum. Na década de 90, 1992, 3, se eu não me engano, o volume de dinheiro exportado de açaí foi 50 mil reais. É, Hoje 90. é bilhão. Hoje é Sim. bilhão. O açaí, tirando vários problemas que existem na cadeia, excetuando o debate sobre vários problemas que existem em sua cadeia, ele é um bom exemplo, com melhorias, do que pode ser aplicado para trocentos recursos do Brasil hoje.